Queridos, abram suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 2. Quem estava aqui no culto de oração terça, ouviu a mensagem em Marcos, capítulo 1. Eu estou meditando a respeito do livro de Marcos e hoje nós vamos aprender com alguns personagens nesse texto. Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Todos acharam? Você aí de casa também achou? Vou lhe aguardar um pouquinho. Irmão Jurandir está mandando um graça e paz para todos, viu? A irmã Poliana, a irmã Célia, a irmã Terezinha, irmão Cláudio, todos aí, irmã Evani, Deus abençoe, irmã Evani, Arlindo, pessoas que não podem estar aqui, né? Estão acompanhando dos seus lares. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Deus Pai, estamos aqui, Pai, para continuar te ouvindo. Já ouvimos através da tua palavra que foi lida, já te glorificamos através da tua palavra que foi cantada. E agora, Senhor, entra mais uma vez nos nossos corações esta palavra que será pregada e que faça morada em nome de Jesus. Amém. Queridos, a introdução desse texto, Jesus estava no começo do seu ministério, ele estava iniciando o seu ministério por pouco tempo, mas o nome de Jesus era um nome tão bom de se vender, que onde ele chegava, as pessoas faziam multidões para o ouvir falar. Onde ele chegava, onde as pessoas ouviam dizer que Jesus estava ali, muitos se reuniam para também estar presente. Jesus saiu da sua cidade natal, chamada Nazaré, até Cafarnaum, são cerca de 40 quilômetros
de um lugar para o outro. E aí você pode dizer, é um lugar perto. Mas não tinha carro naquele tempo. Não tinha carro, não tinha metrô, não tinha avião. Muitas vezes as caminhadas eram feitas de jumento ou de André. Sabe o que é de André? É um pouquinho andando e um pouquinho a pé. Então, Jesus percorreu 40 quilômetros para estar pregando a palavra para aquelas pessoas que estavam ali. E interessante, falando a respeito de distância para se pregar o evangelho, eu lembro de uma pessoa que andou muito, viajou muito, caminhou muito para pregar a palavra, que foi o apóstolo Paulo. Eu fui fazer uma pesquisa, meu irmão, acerca de quanto o apóstolo Paulo, ele andou, ele caminhou, ele percorreu, ele se deslocou para levar a palavra, e eu fiquei assim, boquiaberto. Cerca de 40 mil quilômetros. Em toda a trajetória de Paulo, desde quando ele teve um encontro com Cristo, lá em Damasco, até a sua morte, lá em Roma, Paulo percorreu cerca de 40 mil quilômetros para pregar o evangelho. Para vocês terem uma ideia, 40 mil quilômetros é um pouco mais de dar uma volta inteira no globo terrestre, de avião. São cerca de 37 mil quilômetros para se dar uma volta no mundo. Paulo percorreu 40 mil para pregar o evangelho. E aí, nesse momento, você sentado ou aí na sua casa, você pode estar se perguntando, mas eu não dirijo, eu não sei nem quantos metros tem 1 quilômetro, eu estou boiando nesse negócio aí. A pergunta que eu me faço é o quanto eu já andei para levar essa palavra de salvação. O quanto eu me desloquei para que outras pessoas ouvissem o evangelho de Cristo Jesus. O quanto eu me dispus. E aí várias respostas me vêm à cabeça, mas o contexto é outro, meu irmão. O contexto é outro, a situação é diferente. Se fosse nos tempos de hoje, não seria desse jeito. E eu concordo. Eu concordo e eu digo até a você o seguinte. A missão de Cristo foi uma. A missão de Paulo foi percorrer esses 40 mil quilômetros. Mas às vezes a nossa missão é dar apenas alguns passos dentro de casa. É chegar até a porta daquele filho que está afastado dos caminhos do Senhor e pregar através do seu testemunho para a vida dele. É chegar próximo àquele marido e você pede tanta oração por ele para se converter e você ser uma bênção tal na vida dele e que ele veja Cristo através de você e diga verdadeiramente, esse Jesus é bom. Às vezes a missão que Cristo deu para cada um de nós é atravessar a nossa rua para ser bênção para os nossos vizinhos. E nesse contexto, nessa introdução, que Jesus se desloca de um lugar para o outro, juntando multidões, eu fico me perguntando, eu fico me questionando, eu fico me indagando. E se você não está fazendo isso nesse momento, faça. Porque isso é uma autoanálise. Isso é você se examinar. Isso é Jesus dizendo, eu te amo, meu filho. Eu estou te dizendo isso agora para que você possa mudar. Queridos, dando continuidade, esse texto ele é um texto rico em detalhes. Ele é um texto que a gente podia fazer aqui uma vigília com ele. E ia dar aí muito, que nem o jovem diz, muito pano para manga. Certo? Mas eu quero me pegar a 3 personagens e 2 situações. Esse texto, ele fala a respeito de muitas coisas, e eu vou pegar 3 personagens. E o tema que Deus colocou no meu coração para dar essa mensagem, eu sou horrível de tema,
penso numa coisa que eu não sei dar tema a nada, não sei dar nome a nada. Eu apenas leio e vamos embora. Mas o tema é: quem você é e quem você quer ser. Quem você é e quem você quer ser. No decorrer do texto, os irmãos vão entender o porquê desse tema. Queridos, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes o evangelho. O primeiro personagem que eu quero pegar nesses 2 primeiros versículos é aquela multidão. São aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Pessoas que ouviram falar de Jesus e que de seu íntimo decidiram a estar ali. Para quê? Para ouvir a palavra, para aprender através da palavra, para entender o que o Salmo 119, versículo 105 diz, que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Queridos, aquele povo que estava ali estava sedento de Cristo. Aquele povo que estava ali estava de uma forma que não importava se estava quente, se estava frio, se o som estava alto, se estava baixo, se o que o cara estava falando ali do lado estava tirando a atenção dele, ele estava focado. Aquela multidão que estava ali, a grande maioria dela não queria outra coisa a não ser ouvir Jesus. E a primeira pergunta é: você é essa multidão? Qual motivo lhe trouxe aqui hoje na casa do Senhor? Qual motivo fez com que você abrisse o seu aparelho de celular para assistir esse culto? Isso é uma reflexão que temos que fazer. Porque aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam procurando aprender de Deus. O quanto você tem aprendido. O quanto você tem absorvido de Cristo. O quanto de palavra de Deus está habitando dentro de você. Essas pessoas, eu fico me imaginando uma casa a chegar ao ponto de não caber gente na porta. Ela estava entupida, meu irmão. Ela estava entupida de pessoas querendo ouvir a Jesus. Nessa noite, meu irmão, você veio aqui para ouvir Jesus? Você veio aqui para ouvir Jesus? Pois ele já está falando com você desde quando você entrou naquela porta. Através de um louvor, ele disse: a ti eu vou clamar, porque tu és a direção, o sol a me guiar. Deixe Cristo ser o seu sol. Se renda aos pés dele. Nós temos que estar atento, meu irmão, porque nada que acontece aqui é por acaso. Você não veio aqui porque alguém só lhe chamou. Você não veio aqui para cumprir mais um culto, uma missa. Você veio aqui para ouvir Deus falar ao seu coração. Você veio aqui para trazer o seu culto de adoração a Deus. Faça isso como essas pessoas aqui fizeram. Se espremendo. Se esforçando. Porque é isso aqui que vai fazer uma grande diferença quando o dia mau chegar. Porque ele chega, não? Ele chega. E é o quanto você está próximo de Deus
que vai fazer com que você discirna e saiba o que irá fazer. E aí você pode não estar entendendo, eu vou lhe dar um exemplo. Davi estava com um problema grande. O filho que ele tinha com Batseba estava doente. E Davi começa a jejuar pelo filho. E Davi jejua, e Davi não come, e Davi ora, e Davi se aproxima de Deus, e Davi se alimenta de Deus, e Davi tem intimidade com Deus, e Davi está querendo entrar, mas tem tanta gente que não está deixando que Davi chegue. Mas acontece algo que Davi não esperava. O filho dele morre. E aí o que é que ele faz? Ele pega uma corda, bota no pescoço e se enforca. Ele sai gritando no meio da rua. Ele sai de forma avassaladora pelos cantos. Não. Ele estava tão próximo de Deus que ele entendeu tudo aquilo que estava se passando. Ele se levantou, pediu comida e seguiu a vida. Essa é a diferença daquele que está sendo guiado pela luz de Cristo. Essa é a diferença daquelas pessoas que faz do Senhor, da palavra de Deus, lâmpada para os seus pés. Não é que você não vai ter problema, meu irmão, que você vai ter um bocado. Mas você vai saber que no meio dessa tempestade, Jesus está contigo. Você vai saber que o guarda de Israel, ele não cochila, ele não dormita, ele está sempre atento, velando por você. Então, o primeiro personagem que eu vejo é aquelas pessoas que estavam ali ao redor. E dando continuidade, o versículo 3 e 4 diz o seguinte: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. O segundo personagem eu vejo aqui nesse texto são os amigos. Provérbio 17 diz o seguinte: em todo tempo, ama o amigo, e na hora da angústia, nasce. Não. Isso aqui é muito interessante, meu irmão. Isso aqui é muito interessante, porque eu fico imaginando a situação dessas 5 pessoas. Eu fico imaginando tudo o que eles estavam passando. E uma coisa interessante aqui, que eu posso trazer para os irmãos, eu posso dizer aos irmãos, é o seguinte: cultive bons relacionamentos. Cultive bons relacionamentos. Invista naquelas pessoas que você verdadeiramente acertou ali na mira e é seu amigo. Ligue para ele, ligue para ela. Nesse momento de pandemia, quantas mensagens vocês têm passado para os seus amigos? Agora não é mensagem aquela que a gente só vai copiar e colar não, viu, meu irmão? É mensagem mesmo. É você perguntar como é que a pessoa está. E se ela disser estou bem rapidinho, aí você pergunta de novo: você está bem mesmo, meu irmão? Você está bem mesmo, tem certeza? Porque em todo tempo devemos amar os amigos. Porque nas horas da dificuldade nasce os irmãos. E é uma coisa interessante, eu fico imaginando esses 4 homens guiando esse paralítico. Você sabe que 4 pessoas caminhando aqui na igreja, segurando alguém, é uma coisa, né? Mas subindo no telhado
de uma casa ou de algum lugar é outra, né? E já imaginou se o paralítico fosse assim que nem eu? Bem forte, bem musculoso. Já imaginou 4 pessoas aqui pegando eu? Alain, Juan, o Edson e Humberto. E aí, André, tu acha que ia dar para dar 2 passos? Meus irmãos, é engraçado, mas isso aconteceu. Nós não sabíamos qual era a condição daquele paralítico. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, que aqueles amigos, eles quebraram barreiras. Às vezes, algumas dificuldades fazem com que nós não consigamos nos aproximar de Cristo. Naquele momento ali, o que impedia aquelas pessoas de chegarem a Cristo era aquela multidão. Mas e hoje? O que impede você de chegar mais próximo de Cristo? O que você já identificou na sua vida que está impedindo essa comunhão? Quebre essa barreira, meu irmão. Em nome de Jesus. Quebre essa barreira. Porque eu vejo nesses homens disposição. Eu fico imaginando eles subindo aquele telhado. Imagine comigo. Aí sobe lá, eita, poxa, meu irmão, tu é muito pesado, cara, mas a gente vai chegar lá perto dele. A gente vai chegar lá perto de Cristo. E aí eles subiram o telhado, eita, agora tem que descobrir isso aqui. Eita, mas Jesus está onde? Está ali, está aqui. Não dava para ver, a casa estava entupida. Rapaz, eu acho que ele está por aqui. E aí descobre aquilo ali, tira o barro, arriscado a cair, o teto todo, sobre todos que estavam ali. Todos nós temos dificuldades no nosso relacionamento cristão. Vou começar de mim. Todos nós temos dificuldades. Às vezes a dificuldade é de prestar atenção, às vezes a dificuldade é de separar tempo, às vezes a dificuldade é de eu ter aquela disciplina, às vezes é a dificuldade de eu não entender aquilo talvez que eu esteja lendo. Às vezes a gente está tentando ler a palavra, chega alguém em casa, o cachorro late, falta energia, se estiver na Bíblia online, a internet acaba. Acontece tantas coisas, meus irmãos, mas persevere, continue, ande mais um pouco, porque é isso que eu aprendo com esses amigos. Eu aprendo que assim como a corça, ela, pelas correntes de água, elas têm desejo, assim também a minha alma tem que ter sede de Deus. Salmo 42, versículos 1 e 2. Assim como uma corça, ela tem desejo por Deus, eu e você temos que estar sedentos pela palavra. Eu e você tem que estar aí nesse momento pensando, meu Deus, quando eu chegar em casa eu vou ler esse texto mais uma vez. Eu vou lembrar daqueles pontos que foram falados. E eu vou ver no texto se eu consigo aplicar mais alguma coisa que não foi aplicada ali no culto pelo pregador, mas que eu sei que Deus quer falar na minha vida, eu sei que Deus quer falar no meu coração. E aí eu vejo agora todo mundo com caderno e caneta na mão, todo mundo anotando, para quando chegar em casa estudar. Pois é, meu irmão. São essas dificuldades que cada um de nós passamos. São essas dificuldades que nós enfrentamos. Mas não esmoreça não. Persevere. Tem muita gente na casa. Mas continue que você chega lá. Ande mais um pouquinho. E aí, em meio a esses personagens, esses 2 primeiros que a gente falou, qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro personagem?
as pessoas que estavam ali em redor, né? O segundo personagem foram os amigos que estavam por ali. E agora tem uma situação interessante no versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Em meio a esses personagens, eu vejo uma ação, eu vejo uma situação, a fé que salva, a fé que cura, a fé que vivifica, a fé que transforma, a fé que faz com que pessoas saiam da sua casa para ir para outros ambientes, levar a palavra de Deus, acreditando que aqueles que irão receber a palavra vão se converter. Essa fé que esses homens tiveram, eu e você, nós também temos que ter. Eu e você temos que crer que Jesus, ele pode mudar essa situação que você está passando. Porque para Deus, nada está muito fraco. Vocês estão com fome, é? Porque para Deus, nada. Você tem que dizer isso para você. Você tem que dizer isso para você. Deus, eu sei que para tu não é nada impossível. Não tá fácil, não. O bicho tá pegando. Eu tô chorando aqui, dia assim e outro também. As lágrimas tá caindo de rio. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai curar. Eu sei que o Senhor vai restaurar. É assim que a nossa vida tem que estar pautada, meu irmão. Os que creram no Senhor Jesus poderia mudar aquela situação. Sabe como é que Jesus vai mudar essa sua situação? Você fazendo como o paralítico fez. Sabe o que foi que o paralítico fez, meu irmão? Alguém sabe o que o paralítico fez? Hã? Deixou ser guiado. Você já imaginou alguém que não consegue se mexer, vendo 4 pessoas o pegando, andando com ele uma determinada distância, e aí tem a brilhante ideia de subir num telhado com uma pessoa paralítica. Ele era paralítico mesmo, ele não era mudo, ele não era surdo, ele não era cego, ele estava vendo. Ele podia dizer naquele momento ali: ei, para. Que vocês estão doidos, é? Não, meu irmão, a gente vai botar tu ali por cima. Por cima? Não estou acreditando não nisso não, que está vindo isso de vocês. Vocês pensaram isso mesmo, não acredito não. Vai botar eu por cima? Isso vai dar certo não, meu irmão. Isso vai dar certo não. Oxe. É por isso, meu irmão, que às vezes a gente não alcança um milagre na nossa vida. Porque a gente para as primeiras barreiras que são nos impostas. Aquele camarada ali, ele poderia ter dito isso, meu irmão. Há quase 1 ano atrás, nós poderíamos ter dito: Jurema é longe pra caramba, velho. A gente não vai pra lá, não. A gente vai ficar por aqui mesmo. Tá tudo tranquilo. O ventilador tá bom. O som tá bacana. Poderia ou não? Mas os servos de Deus, eles perseveraram. Os servos de Deus, eles continuaram. Os servos de Deus, eles tiveram fé que aquilo ia acontecer. E em meio a uma pandemia, onde tudo está travado, a palavra de Deus está solta, meu irmão, sendo pregada em todos os lugares. Aonde estamos num momento de dificuldade, pessoas saem das suas casas, sentam ao redor em um círculo para cantar louvores a Deus.
para ouvir a mensagem de salvação. É essa fé que eu, você, temos que ter. É a fé que não topa, não para em qualquer topada, né? Mas topa qualquer parada. Autor Facebook. E dando continuidade, no versículo 6 até o 8, nós vemos outro personagem. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Meus amados, o terceiro personagem aqui são os hipócritas. Aquelas pessoas, ao contrário das outras primeiras que eu falei, elas não estavam ali para ouvir Cristo lançar as palavras de salvação. Elas estavam ali para condená-lo. Elas estavam ali esperando uma brechinha para botar, para torar nele. Elas estavam esperando um cabelinho de sapo para dizer: tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Esse camarada aí chega aí, a turma fica entupindo ele, mas tá blasfemando, tá vendo? Eu disse. Sempre soube. Sabia desde o início. E uma pergunta é: será que tais coisas não acontecem hoje no nosso meio? Pessoas que enxergam o 0,01% que não foi feito, mas não enxergam os 99,9% que foi feito. Quem é você? Você é o primeiro personagem, aquele que tem sede de Deus, aquele que busca a Deus, aquele que medita de dia e de noite na sua palavra. Sendo assim, será uma árvore plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto ao seu tempo. Você é aquele amigo para toda hora, para toda parada, que não para em qualquer lugar, que não abandona o barco, que persevera firmemente, que caminha em meio às dificuldades, mesmo quando as pessoas estão dizendo: rapaz, isso é muito difícil, rapaz, isso não vai dar certo, e você diz: dá certo, porque Jesus está na frente, dá certo, porque quem foi primeiro não foi eu, foi Cristo, dá certo, porque Deus é conosco. Ou você é o terceiro grupo, aquele que está esperando só isso aqui, está cantando aquela música de Tim Maia: me dê motivo para ir embora, estou vendo a hora de te deixar. É engraçado, mas a reflexão ela é interessante. É engraçado, mas eu sei que aqui não tem nenhum terceiro personagem, porque Mateus 23, 27 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, lindos, maravilhosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Você não queira ser, que você não seja o terceiro personagem.
que essa noite você busque incansavelmente estar aos pés de Cristo Jesus. Que você não perca tempo. Tempo é uma coisa que hoje você tem. Quem disser aqui que não tem tempo, eu peço que reveja. Hoje você tem tempo. Use esse tempo para aprender mais de Deus. Use esse tempo para ter mais comunhão com Deus. Sabe por quê, meu irmão? No versículo dos 9 a 12, diz o seguinte: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus irmãos, nós temos que ser o primeiro e o segundo personagem, porque nessa passagem, Cristo poderia ter dito àquela pessoa: estás curado. Mas ele faz o contrário. E essa coisa que Cristo fez foi a sua sentença de morte. Porque ele só poderia perdoar aquele pecado com derramamento de sangue. O seu sangue. Então, naquele momento, Cristo estava dizendo àquele paralítico: vai, porque eu vou morrer por você. Naquele momento, Cristo estava dizendo àquelas pessoas: continuem, perseverem, porque eu vou derramar todo o meu sangue por você. Todas aquelas chicotadas será por você. Aquele prego de mais de 15 centímetros foi enfiado ali nas suas mãos, foi por você. Aquele espinho colocado sobre sua cabeça, cada espinho com cerca de mais ou menos 10 centímetros, com uma toxina nas pontas, e quando tocava no local que perfurava, ardia. Foi por mim e por você. Então que nessa noite nós venhamos a aprender com esses personagens a não esmorecer em meio às dificuldades. Verdadeiramente buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. E para você ir para casa, eu retorno à pergunta inicial: quem é você e quem você quer ser? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este culto maravilhoso, Pai, ao qual viemos aqui te render graças, dizer que o Senhor é bom e que a sua fidelidade dura para sempre. E, Pai, saiamos daqui com o coração cheio, Pai, dos teus ensinamentos, a começar de mim. Que cada um venha entender, Pai, precisa de Ti. Que cada um venha entender que precisa buscar mais a Ti. Que o Teu nome verdadeiramente cresça em nossos corações. E que o nosso nome ele venha a diminuir sempre. Que nós não venhamos a desistir nas primeiras dificuldades, Pai. Que o Senhor nos ajude a perseverar. E que assim veremos o Teu milagre acontecer. Veremos vidas sendo salvas.
Em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Nos dá uma semana abençoada, Pai. E que próximo domingo nós estejamos aqui para agradecer por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Amém. Que Deus te cubra de graça e de misericórdia. O grupo de louvor vai tocar mais um hino. Medite na letra desse hino, porque esse é o amor de Cristo. É um ousado amor. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens tido tanto amor pra mim. Não tinha tua vida em mim. Tu tens sido tanto amor. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom.
montanhas pra me conquistar.